Bom dia, meus irmãos, na graça e na paz do Senhor Jesus, amém? Como de costume, vamos testar já aí o nosso som. Alguém me dá um ok, se está tudo bem. Vocês estão ouvindo bem dessa vez? Tivemos um probleminha na quinta-feira. Alguém pode me ajudar, por favor? Louvamos a Deus por mais um dia, mais um domingo especial e ao mesmo tempo um domingo diferente, um dia das mães diferente, né? Nós entendemos que dia das mães é todo dia, mas esse é um dia separado aí mais pelo comércio do que outra coisa, mas o comércio não se deu tão bem dessa vez, infelizmente, mas nós queremos louvar ao Senhor pela vida de cada uma das mães da nossa igreja, não só da nossa igreja, mas todas as mães que nos ouvem nesse instante. Que Deus abençoe grandemente o seu dia, a sua vida, a sua família. Um feliz Dia das Mães a todas vocês. E algumas especiais na nossa igreja que já são avó, bisavó. E nós louvamos a Deus pela vida dessas irmãs aqui da nossa igreja, todas as mamães. Nós queremos aqui, em nome da igreja em Vila São Jorge, desejar a todas vocês um dia abençoado, assim como também as nossas mamães lá do Jardim Fortaleza, também as mamães ali de Cidade Tiradentes. Louvamos a Deus pela vida de cada uma de vocês. Nós vamos meditar na palavra de Deus nessa manhã, de uma forma diferente. Não vamos dar continuidade à nossa EBD, como temos feito a cada domingo. Nós vamos separar um tempo para meditarmos na palavra de Deus e trazer para os irmãos, especialmente para as mamães, trazer aqui uma palavra ao seu coração. Uma palavra de bênção, uma palavra de ânimo. Pastor Elias, lá de Pernambuco, Deus abençoe, meu irmão. Bom vê-lo por aqui. Pastor aí de Cidade Tiradentes, mesmo não estando presente, fisicamente, não podendo ainda exercer, mas está aí junto conosco. Deus abençoe, pastor. Bênção ter o irmão conosco aqui nessa manhã. Ok, irmão, nós vamos ter uma palavra de oração nesse instante. Vamos falar com o nosso Deus. Nós vamos orar agradecendo ao Senhor por mais essa oportunidade de estarmos juntos, por podermos, mesmo que virtualmente, podermos compartilhar da palavra do Senhor, ok? Nós vamos orar nesse momento, nessa oração, mesmo agradecendo pelas mães, mas continuar orando pelo seu Roberto, o pai da Carol, esposo da mamãe Messia. Nós oramos porque ele ainda está internado, fez um procedimento, mas ainda está aguardando o exame baixar para que ele possa vir para casa, e devemos orar por ele, ok? Nessa oração também louvar a Deus, aí primeiro dia das mães da Alessandra com a Júlia nos braços, louvado seja o Senhor. Também nesse dia das mães,
a louvar a Deus aí pelo Murilo que está a caminho, e aí a Carol, mamãe de 2, e aguardando aí o Murilo chegar para completar essa dupla. E nós queremos também lembrar disso em nossa oração hoje de manhã, ok? Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com o Senhor nesse instante aí. Vamos orar ao nosso Deus. Deus de amor, Deus de graça, nós queremos louvar o Teu nome. Primeiro agradecer, Senhor. Agradecer e agradecer. Porque o Senhor nos concede mais um dia. Obrigado, meu Deus. Porque diante de tantas notícias ruins, diante de tantas perdas, o Senhor nos concedeu mais um dia de vida. E além de mais um dia de vida, um dia com saúde. Portanto, meu Pai, receba nesta manhã o nosso louvor, a nossa adoração. Que toda honra e toda glória seja dada tão somente ao nome do Senhor. Que somente o Senhor seja exaltado nesse instante em cada lar, cada família reunida. Nesse instante onde a minha voz possa chegar, que todos concordem em louvar e glorificar o nome do Senhor. Deus, que a sua igreja, ainda que cada um em sua casa, mas reunido como igreja nessa manhã, possamos juntos elevar ao Senhor as nossas orações, mas acima de tudo reconhecendo a tua grandeza. Somente o Senhor deve ser adorado, somente o Senhor deve ser louvado, entronizado. Mas nesta manhã nós queremos te louvar por uma data especial, uma data que o mundo separa para homenagear as mães, mas nós queremos louvar ao Senhor não especificamente pela vida de cada mãe da nossa igreja. Nós temos algumas irmãs da nossa igreja que não são mães, mas são filhas, e nós queremos nessa oração louvar ao Senhor pela dádiva que o Senhor nos deu de cada mãe, pelas nossas mães, aquelas que ainda a temos conosco, como alguns ainda têm ao seu lado, como louvar a Deus por aquelas que o Senhor já levou para morar contigo. Mas por todas as mães, nós queremos enaltecer o nome do Senhor e queremos dar graças ao Senhor. Como filhos, todos nós, nesta hora, queremos dar ao Senhor toda a honra e toda a glória, porque o Senhor quem criou a mãe, e eu te louvo por isso, te adoro, quero te engrandecer nesse instante, e que em cada coração que esteja orando comigo agora, possa haver o sentimento de gratidão pela mãe que o Senhor nos deu. Toca, Senhor, em nossos corações. Toca e desperta essa gratidão ao Senhor pela mãe que o Senhor nos deu. Então receba nesta manhã o nosso louvor, a nossa adoração. Obrigado porque o Senhor concedeu a Carol mais essa bênção de ser mãe. Obrigado a Deus porque nesse Dia das Mães a Alessandra tem a Júlia em seus braços. Pai, eu te adoro porque o Senhor ouve a oração dos teus filhos.
Então, mais uma vez nesta manhã, receba a nossa oração, recheada de muita adoração, honra e glória para o Senhor. É o que eu te peço agradecido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, nós vamos caminhar nesta manhã, vamos aos nossos trabalhos. Eu não sei se você já está aí com a sua Bíblia, mas o nosso tema nesta manhã, já há 4 ou 5 anos atrás, falei sobre esse mesmo tema em nossa igreja, mas alguns outros textos e contextos que queremos pensar com vocês hoje de manhã. E eu quero começar convidando você a abrir sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 3, versículo 20. Então você aí na sua casa, pegue a sua Bíblia ou aí o seu celular e vamos começar a nossa caminhada olhando para Gênesis capítulo 3, versículo 20. Gênesis, capítulo 3, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor. Preste atenção nesse texto. Adão chamou Eva, a sua mulher, porque ela foi a mãe de todo vivente. Outra tradução vai dizer, ela foi a mãe de todo ser humano. Então, Adão chamou Eva, a sua mulher, porque ela foi a mãe de todo ser humano, a mãe de todos os viventes, a mãe de todos os homens, a mãe de todas as pessoas. Interessante, seu nome. Qual o seu nome? Eva. Ou qual o seu nome? Mãe. Você vai lembrar nesse instante alguns há pouco tempo, algumas, né, há pouco tempo, outras há mais tempo atrás aí, que você já levou seu filho ao médico, né? Às vezes a consulta lá, pediatra, aquela consulta mensal. E você já deve ter ouvido quando o médico vai dizer para você como tratar ali o seu filho. A expressão é interessante. Todos eles dizem assim: olha, mãe, tá bom, mãe. Presta atenção, mãe. Olha isso, mãe. Ouve, mãe. É interessante que todos eles tratam sempre assim. Com respeito aos filhos, é chamado pelo nome, né? Fulano de tal. E quando a mãe entra, é mãe. Mãe. A gente conviveu um bom tempo com escola e também agíamos assim muitas vezes, né? Nem sempre sabíamos os nomes das mães dos alunos. Mas, entra aqui, mãe. Por favor, mãe. Vem aqui, mãe. Eu quero falar com você, mãe. E sempre foi usada essa expressão, mãe. Então, se perguntássemos, dentro desse contexto que eu estou colocando para vocês hoje de manhã, qual seria o seu nome? O seu nome seria mãe. Você é mãe. E no Antigo Testamento, nós podemos ver que a dignidade da mulher,
ela dependia muito dos filhos que gerava, especialmente os filhos homens, e a quantidade de filhos. Então, uma mulher era considerada mais digna quando mostrava a sua prole. Ser mãe era o que tornava, no Antigo Testamento, uma mulher ou um ser humano reconhecido. Então, hoje poderíamos dizer que nós comemoramos o dia não de uma mulher sem nome, mas podemos dizer que o seu nome é mãe. Apenas isso. Seu nome é mãe. Eu quero trabalhar com vocês um contexto interessante. Nós temos vários exemplos de mãe nas Escrituras. Até porque o Senhor vai traçando um plano nas Escrituras até que chega a Maria, a mãe do Senhor Jesus. Nós não declaramos Maria como uma santa no sentido que muitos veem, mas não podemos descartar a bênção que Maria foi escolhida como uma bênção para ser mãe do Senhor Jesus. Então Maria ali teve a sua participação ali, a incubadora, trazendo, amamentando, cuidando do Senhor Jesus Cristo. Mas diante de tantos exemplos de mãe que temos nas Escrituras, eu quero convidar você agora a ir comigo para Mateus capítulo 15. Mateus capítulo 15. É uma história que tem nos evangelhos e eu quero caminhar com vocês um pouquinho, e especialmente as mães que estão nos ouvindo, em uma ou outra situação, talvez você vai se identificar com essa mãe. Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21. Mateus 15, a partir do versículo 21 até o versículo 28. E eu vou ler para os irmãos. Mateus capítulo 15, 21 a 28, acompanha aí na sua Bíblia. Diz assim a palavra do Senhor: partindo dali, Jesus seguiu para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu. Seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram-lhe: manda-a embora, porque vem gritando atrás de nós. Ele lhes respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e, prostrando-se diante dele, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti como queres. E desde aquela hora, sua filha ficou boa. Irmãos, uma história interessante. Uma mãe
Esse texto nos traz alguns detalhes que eu quero compartilhar e trabalhar com vocês hoje de manhã. O versículo 21 diz: quando partiu dali, ele foi para as partes ou para a região de Tiro e Sidom. Primeiro, dando um contexto, um pano de fundo, ele foi para a região ou para as partes de Tiro e Sidom. Ele não foi para a cidade de Tiro e Sidom. Na realidade, essas cidades, você não precisa ver isso agora, mas se você voltar no capítulo 11, versículos 21 e 22, Tiro e Sidom foram cidades que foram excluídas de qualquer participação nos milagres de Cristo. Mas para aquela parte da nação de Israel que fica naquela direção, é para onde Jesus estava caminhando. Jesus foi para lá. E aí encontramos no versículo 22 uma mulher cananeia, uma mulher gentil ou gentia. E esse versículo 22, ele já nos traz um detalhe interessante quando se trata de mãe. É que uma mulher, ela pode até ser mais pacata, ser mais tranquila, mas quando se trata de defender a sua cria, essa mãe, vamos encontrar aqui, em primeiro lugar, uma mãe, seu nome é mãe, mas é uma mãe ousada. Versículo 22 diz que essa mulher, ela era gentia, ela era uma estrangeira à nação de Israel. Provavelmente alguém descendente até daquelas nações amaldiçoadas. Aqui nós encontramos talvez uma mulher descendente daquelas nações onde uma vez foi dito: maldito seja Canaã. O texto diz uma mulher cananeia daquela região. A sua descendência não era uma descendência abençoada. Não era alguém que poderia chegar perto do Senhor Jesus. Encontramos aqui nesse texto, e Marcos 7 vai dizer que essa mulher era grega. Encontramos aqui um atrevimento dessa mulher chegasse perto do Senhor Jesus. Uma mulher sem descendência judia. Mas o que é que encontramos nesse contexto? Primeiro, é que o amor de uma mãe leva a essa mulher tomar uma atitude extrema de ousadia. Talvez venha aí na sua mente algum momento que você, como mãe, precisou talvez tomar uma decisão que você não tomaria em outras circunstâncias. Talvez você que esteja me ouvindo agora possa lembrar de algum momento em que a sua mãe precisou tomar uma decisão de ousadia. E foi o que essa mulher fez. Essa mulher, ela tinha um pedido a fazer ao Senhor Jesus e ela não se contentou em concordar que ela era diferente ou uma minoria, mas ela parte dali, correndo atrás e gritando para o Senhor, tomando uma decisão ousada diante das circunstâncias, simplesmente porque ela era mãe. O que ela defendia aqui, ou o que ela corria atrás, não era algo que ela pensaria nela própria, mas ela precisava proteger, defender e gritar em alto e bom som para que a sua cria fosse cuidada. Isso é mãe. Seu nome é mãe. O versículo 22 ainda demonstra que essa mulher, ao sair gritando, ela se expôs.
Ela se expôs. Talvez você possa lembrar aí de alguma situação ou alguma decisão que você tomou que você não faria antes de ser mãe. Ou talvez que você não faria porque não é mãe. Mas encontramos nessa mulher uma decisão de se expor. Não ela, a pessoa, a mulher, mas a mãe se expõe. Ela grita. Uma mulher que sai gritando. O texto diz, pôs-se a gritar, chamando toda a atenção para si. Mas naquele momento, ela não estava pensando nela mesma. Naquele momento, ela não estava olhando para ela mesma, mas ela tinha uma necessidade, não dela, mas a sua filha. E ela grita. E qual é o grito dessa mulher? Qual é o grito dela? Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse é o grito dessa mulher. Minha filha está horrivelmente endemoniada. O pedido dela foi, tem misericórdia. Não tenho mérito, não tenho o que oferecer, não tenho o que fazer, não tenho o que dar, mas tem compaixão de mim. Tem misericórdia de mim. Esta mulher, ela chega ao seu extremo. O que para ela é o seu extremo. Você vai ver no decorrer do texto que ainda tem muito mais coisas. Mas o primeiro ímpeto dessa mulher, a primeira decisão dela é nos demonstrar que é uma mãe ousada. Uma mãe que está disposta a passar por cima e de todos para que a sua filha fique bem. Talvez venha à sua mente de quantas e quantas vezes a sua mãe não precisou demonstrar total ousadia para defender você. Ou talvez você, mãe, tenha agora na sua mente uma lembrança de alguns momentos onde você precisou ser ousada. Não pensando em você, mas pensando em sua cria. Que é o que essa mulher faz. Uma demonstração de ousadia. Jesus, Mestre, Senhor, ela grita. Filho de Davi, ela grita. Tem compaixão de mim, ela grita. Tem misericórdia de mim, Senhor. E como que já imaginando que por não ser judia, por ser uma estrangeira, por ser uma cananeia, por conta de todas essas informações ali na sua mente, ela não espera que o Senhor pare e venha atendê-la. Ela não espera que o Senhor dê a ela uma atenção, mas ela dispara. Veja o texto, como ela emenda. Senhor, filho de Davi, ela está gritando, tem compaixão de mim, ela está gritando, mas antes mesmo que o Senhor venha até ela, ou dê um pouco de atenção, ela já diz qual é a sua necessidade. Minha filha, é o grito dela. Minha filha, Senhor, não é para mim, não é por mim, não sou eu, mas minha filha. Tenha compaixão, Senhor, tenha misericórdia, porque a minha filha. Olha que conexão. Olha como ela emenda o seu grito, o seu pedido, o seu anseio. Ela já emenda dizendo que não é por ela, mas é minha filha. É o que ela está dizendo. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Minha filha. Senhor, eu estou chamando a sua atenção.
para minha filha. As mães que estão me ouvindo agora de manhã, se você for colocar na balança as suas orações, não precisa nem responder, que nas suas orações seus filhos aparecem mais do que você. Nas suas orações e nas orações das nossas mães, com certeza a sua mãe, a minha mãe nós aparecíamos muito mais em suas orações do que elas mesmas. O que ela está pedindo aqui é misericórdia pela sua filha. E eu sei que essa deve ter sido, pode estar sendo as suas orações de todos os dias. Misericórdia. Misericórdia pelo meu filho. Misericórdia pela minha filha. Jesus, tem misericórdia. Mas é a minha filha. E isso que essa mãe está fazendo. Senhor, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia, me ouve, mas é minha filha que está horrivelmente endemoniada. Versículo 23, nós encontramos, além de uma mãe ousada, no versículo 22, encontramos no versículo 23 uma mãe que não desiste nunca. Olha o que diz o versículo 23. Contudo, ele não lhe respondeu. Seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram-lhe, manda embora, porque vem gritando atrás de nós. Mas eu quero pensar com você, mãe, hoje de manhã. Versículo 23 diz, contudo, ele não lhe respondeu. Essa mãe foi desprezada. Essa mãe foi destratada, mandada embora. Ao parecer afastar dela a desejada misericórdia. Quando Jesus não lhe dá atenção, quando Jesus não lhe responde, parece que aquela misericórdia que ela pedia no versículo anterior, parece que aquela compaixão que ela pedia no versículo anterior, parece que isso vai se afastando dela à medida que Jesus não lhe dá atenção. Ele a levou a ser mais importuna ainda. O texto diz que os discípulos falam, manda ela embora. Ela vem gritando atrás de nós. Ao não receber a atenção de Jesus, essa mulher não simplesmente vai embora, ela não murcha. Uma mãe não desiste nunca. E todos nós que estamos hoje aqui compartilhando desse tempo, independente de quem você é, nós só estamos aqui hoje de manhã porque alguém não desistiu de nós. Às vezes, olhando pela televisão, algumas situações de parto, nós homens, ficamos ali agoniados, né, com esse momento. Uma situação de parto, ali nós já encontramos uma situação como essa. Uma mãe que não desiste. Vem as contrações e o esforço daquela mãe para que venha dar a luz ali ao seu filho. E os que estão ao redor ali sem poder fazer nada. Apenas elas ouvem a frase, vai que ele está vindo, está chegando, mais uma vez,
mais força, mais, respira, de novo, vamos. E todo mundo torcendo e tentando fazer alguma coisa que não pode. Mas a mãe não desiste até ouvir o choro que enche o seu coração de alegria. Uma mãe não desiste. O que indica que ela gritava mais ainda. Porque o grito dela é uma frase, e logo no versículo seguinte encontramos a reação dos discípulos. Primeiro encontramos a falta de reação de Jesus, porque não lhe respondeu nada. Mas aí a reação dos discípulos é: ela está gritando atrás de nós. Ela não desistiu, ela não foi embora, ela não mudou de ideia, não tem jeito, ela está gritando atrás de nós, manda embora. Uma mãe não desiste nunca. Quantos exemplos poderíamos dar aqui hoje de manhã, de mães que não desistem? É porque nós estamos em época de distanciamento social. Mas Dia das Mães, um dos lugares mais aglomerado de mães nesse dia, por incrível que pareça, é a porta dos presídios. Sabiam? Muitas mães que deixam filhos pequenos ou outros filhos em casa e que passam por um processo tão deprimente para visitar um filho, muitas vezes ingrato, muitas vezes que não ouviu a mãe, muitas vezes um filho que só deu dor de cabeça, mas o coração de uma mãe não permite que ela desista do seu filho. E você vai encontrar muitas mães. Hoje não, como eu disse, por causa do distanciamento social. Mas os presídios ficam lotados no Dia das Mães, mães que vão visitar os seus filhos e aquelas que podem. Uma mãe não desiste. Essa mãe continua a gritar. Porque assim como eu disse para você, que uma mãe, ela demonstra ousadia, eu estou dizendo para você no versículo 23 que uma mãe não desiste nunca. Todos abandonam. Todos abandonam. Há situações que os amigos vão embora, às vezes a família mesma vai abandonar, mas o coração de uma mãe, ela não consegue desligar de jeito nenhum. Então, segundo detalhe nesse texto para você pensar hoje de manhã, é que aquela mulher que Deus chama de mãe, aquela que Adão deu esse nome, mãe, essa mãe, ela não desiste nunca. Se você continuar no texto, você verá no versículo 24, ele lhes respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Opa, encontramos aqui um pequeno resultado dela não ter desistido. Ela vinha atrás gritando e gritando e gritando, chamando a atenção, porque ela tinha algo que precisava da intervenção do Senhor Jesus. Os discípulos então pedem que mande embora, ela está gritando atrás de nós, mas ela consegue um êxito. Versículo 24, ele lhes respondeu. Quando os discípulos intercedem, a razão que Jesus dá por ter recusado o pedido daquela mulher é incrível.
Jesus responde aqui aos seus discípulos, ela continua gritando e os discípulos mandam embora. Ele responde aos discípulos. Ele dá a razão porque não vai atendê-la. Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. O texto começa dizendo que aquela mulher não era judia, que aquela mulher não pertencia àquela família, àquele grupo. E quando os discípulos intercedem aqui, a razão que Jesus dá por ter recusado era mais desencorajadora ainda. Isso aqui era para acabar com todas as expectativas daquela mulher. A razão que Jesus dá era para que aquela mulher nunca mais quisesse olhar para Jesus ou para alguém próximo dele. Eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, o que aquela mulher já sabia, de que ela não pertencia àquele grupo, de que ela não pertencia àquela família, de que ela não poderia se aproximar, de quem ela era. Ela já sabia, mas agora vem aqui um tiro de misericórdia. Agora, se nós encontramos nesse texto uma mãe ousada, se encontramos nesse texto uma mãe que não desiste nunca, nós encontramos também nesse texto uma mãe que está disposta a entrar em qualquer debate por um filho. Você já viu a mãe que toma o partido? Você já viu mãe brigando por causa de filho? E eu sei que você vai dizer, não, mas não deve fazer isso. Que é isso? É criança. Daqui a pouco os dois estão brincando de novo, mas não tem jeito. Você é mãe. E a mãe, por mais boba que seja a situação, por mais boba e insignificante que seja a situação, a mãe ela está disposta a entrar em qualquer debate, porque ela quer defender a sua cria. E é o que essa mãe aqui demonstra. Versículo 25. Ela não desistiu. Veja que quando o versículo 24 diz que eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. É interessante que talvez um de nós diz, ele não vai ouvir mesmo, ele não vai nos atender. Quantos de nós desistimos por muito menos, não é verdade? Nós encontramos pessoas que na primeira dificuldade desistem. Tem gente que quer tudo fácil. Tem gente que quer tudo resolvido. Tem gente que ora a Deus e diz, olha, Senhor, eu estou colocando isso aqui, quero saber se é a tua vontade. E quando vem a primeira dificuldade, a pessoa, não é a vontade de Deus. Tem gente que acha que a vontade de Deus só é quando tudo vem perfeito. Tem pessoas que não correm atrás, não batalham, não desistem na primeira dificuldade. Eu fui destratado, menosprezado, não me deram valor. Já ouviu essa frase? Ou já expressou? Não fui valorizado, fui diminuído, ridicularizado. Você pode usar a expressão que você quiser. Mas isso não serve para uma mãe. Para uma mãe, não. Quando Jesus diz que para os seus discípulos que ele foi enviado só às ovelhas perdidas da casa de Israel. Olha o versículo 25. Então tem muita coisa. Então significa atitude. Então, automaticamente, ao ouvir, não sei se ela ouviu isso, mas ela veio correndo. Ela veio. Ela continuou.
Enquanto ela gritava e Jesus desprezava e os discípulos queriam que o mandasse embora, e Jesus então volta aos seus discípulos, diz que não tem jeito, não é com ele, que ele não vai atender aquilo não. E enquanto tudo isso está acontecendo, essa mulher não desiste. Ela continua. Então ela veio e prostrando-se diante dele. Ela veio com uma decisão, não de brigar, não de discutir, não de se enaltecer, mas o texto diz que ela veio e prostrando-se, essa mulher está disposta a humilhar-se até onde der, desde que sua filha seja cuidada. Uma mãe está disposta a qualquer coisa para defender a sua cria. Sabe por quê? Porque aqui não importa mais o seu nome, não importa mais de onde veio, não importa mais a sua cultura, não importa agora se é menosprezada, aqui não importa nada disso, importa que o seu nome é mãe. É mãe. A mãe sempre vai agir diferente de todo mundo. Porque é mãe. Os outros não vão entender. Quando uma mãe começa a cuidar de um filho, às vezes os outros filhos não entendem. Às vezes o próprio pai não entende. Mas uma mãe, ela está disposta a entrar em qualquer debate para defender e cuidar da sua cria. Então ela veio prostrando-se diante dele e disse, olha a frase, essa mãe, ela usa uma expressão muito interessante. Essa mãe diz, prostrando-se, ela simplesmente diz, Senhor, socorre-me. Socorre-me. Que socorro que essa mãe precisava? Observe mais uma vez a relação que eu estou fazendo para você entender. Essa mãe não tinha problema, essa mãe estava bem. A possessão demoníaca não era com ela. A pessoa terrivelmente demoniada não era ela. Mas era a sua filha. E ao prostrar-se diante do Senhor Jesus, a frase dela é, Senhor, socorre-me. Sabemos que o socorro não era para ela, sabemos que era para a filha dela, mas a expressão dela é como se fosse para si mesma. Senhor, socorre-me, eu preciso do Senhor. Eu vou sim canalizar isso para minha filha, eu vou sim canalizar isso para minha casa, eu vou sim canalizar isso para o meu lar, mas Senhor, socorre-me, dói em mim. É o meu sentimento com respeito à minha filha. Veja o versículo 26. Ele, porém, respondeu. Não era isso que ela estava esperando. Não era isso que ela estava esperando. Até porque essa mulher já deve ter ouvido falar de Jesus, senão não vinha atrás dele. Até porque essa mulher talvez tenha até presenciado alguns milagres. Até porque essa mulher sabia quem era Jesus. Essa mulher sabia que Jesus sempre estava disposto a socorrer. Jesus era misericordioso e ela sabia disso. Quando ela grita para o Senhor, prostrada diante dele, numa atitude de total rendição, Senhor, socorre-me. Qual era a expectativa dela? Você como mãe,
qual seria a sua expectativa? Senhor, socorre-me. À medida que ela continua importunando o Senhor insistiu na inadequação, inadequação, foi o que eu escrevi aqui, da situação. Ele não apenas a rejeitou, como aparentemente também a repreendeu. Veja o versículo 26. Quando ela se joga ali, se prostra diante dele, e ela grita em alto e bom som, Senhor, socorre-me. Ela aguarda ali um socorro prontamente do Senhor. Olha o que ela recebe. Versículo 26, ele, porém, respondeu, não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Irmãos, mães que me ouvem hoje de manhã, ele diz, não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. Isso é para destruir essa mulher. O que essa mulher ouve, com certeza, não é o que ela esperava, não é o que ela almejava, não é o que ela desejava. Além do Senhor não ouvi-la, Ele a repreende. Isso aqui deveria ter destruído toda a esperança daquela mulher. Isso aqui era para levá-la ao desespero. Isso aqui era para que ela se levantasse e fosse embora. Ver a situação terrível da sua filha e dizer assim, filha, eu fiz o que eu pude. Por causa de você, ela poderia dizer para ela. Por causa de você, eu fui humilhada. Por causa de você, eu fui diminuída. Por causa de você, eu fui exposta, ou eu me expus. Por causa de você, ela poderia trazer e justificar tudo isso diante da sua filha. Mas essa mulher tinha algo na vida dela que eu creio que as mães que estão me ouvindo hoje de manhã, elas vão buscar lá no fundo para conseguir acalentar os seus filhos. Sabe o que ela tinha? Fé. Fé. Irmãos, quando nós queremos ouvir palavras de ânimo, de incentivo, não tem lugar mais gostoso para ouvir isso do que o colo da mãe. Eu acho que a mãe ela é dotada dessa particularidade chamada fé. Essa mulher, ao ouvir essa resposta do Senhor Jesus, talvez isso deveria ter destruído toda a esperança dela. Talvez essa palavra de Jesus pudesse levá-la ao desespero, mas ela tinha algo interessante dentro dela chamada fé. E uma fé muito forte. Uma fé muito firme. Essa mulher, para cuidar da sua filha, essa mulher, como uma mãe ousada, como uma mãe que não desiste nunca, agora está disposta a entrar em um debate. Ainda que diminuída, ainda que humilhada,
essa mulher agora entra em um debate. E olha o versículo 27. Ao que ela disse. Ali. Talvez ainda essa mulher estivesse numa posição prostrada. Talvez como aquele publicano que não ousava nem levantar sua cabeça ou os seus olhos ao céu. Ali prostrada, essa mulher disse, versículo 27, ao que ela disse, sim, Senhor. Sim, Senhor. Sabe o que significa quando ela diz sim, Senhor? O debate que essa mulher entra, quando digo que uma mãe está disposta a entrar em qualquer debate por um filho, essa mulher não entra em debate para se defender ou se autopromover. Essa mulher não entra nesse debate para dizer, olha, o Senhor... Não. Quando ela diz sim, Senhor, ela está concordando. É como se ela dissesse assim, é verdade, Senhor. É verdade. Senhor, eu não posso negar. É como se ela dissesse, Senhor, realmente eu sou um cão e não tenho direito ao pão dos filhos. Ela está dizendo isso. Talvez quando eu falei para você que uma mãe está disposta a entrar em qualquer debate por um filho, talvez na sua cabeça pode ter vindo aquela discussão que você teve na porta da escola porque um menino de repente machucou o seu filhinho e você fez ali aquele carnaval por causa do seu filhinho, do seu bebê. Não é disso que eu estou falando. Não é disso. Quando essa mulher entra em debate com o Senhor Jesus, ela entra em uma posição de total humildade. Porque ela precisava de Jesus. Para que Jesus cuidasse da sua filha. E nessa sequência, ela não se enaltece. Mas ela diz assim no versículo 27. Sim, Senhor. É verdade, Senhor. É verdade, Senhor. Eu não posso negar. Eu sou sim um cão, não tenho direito ao pão dos filhos. Quando Davi ouviu, você procedeu loucamente, muito tolamente. Quando Davi ouviu isso, sabe qual foi a resposta dele? Sim, Senhor. Sim. Asaf, você se embruteceu e agiu como um animal diante de Deus. Sabe o que Asaf respondeu? Sim, Senhor. Sim. Agur, você é mais bruto do que ninguém. E Agur responde, sim, Senhor. Sim. Paulo, você foi o maior dos pecadores, o menor de todos os santos, não merece ser chamado apóstolo. Sabe o que Paulo respondeu? Sim, Senhor. Sim. Dá para você compreender agora a atitude dessa mulher? Quando ela diz, é verdade, Senhor. É verdade. Mas essa mulher é mãe. E se tem um outro detalhe que uma mãe tem, sabe o que é? A habilidade para conduzir. Olha o que ela diz. Sim. Mas olha, irmãos, de uma maneira muito habilidosa, ela transforma isso em uma súplica. Olha o que ela diz. Sim, Senhor. Mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono.
Irmãos, essa mulher foi de uma perspicácia singular. Além da agilidade e sagacidade espirituais, ela encontrou aqui campo para argumentar em meio àquilo que parecia um desprezo. Aquilo que parecia empurrá-la para longe. A destreza dessa mulher faz com que a palavra do Senhor a atraia para mais perto ainda. Essa mãe entra nesse debate de uma forma sutil e transforma tudo isso em um momento de total dependência, e de uma forma habilidosa ela passa a suplicar. Engraçado que ela não tenta crescer, mas ela se diminui mais ainda. Em busca de uma dádiva do Senhor, ela não se enaltece, ela se humilha. Eu quero abrir um parêntese aqui para dizer que quando nós buscamos algo do Senhor, nós precisamos aprender com essa mulher. Nós precisamos chegar diante do Senhor sempre como o mínimo do mínimo do mínimo. Eu quero dizer para você nesta manhã, abrindo um parêntese e pegando o contexto dessa mulher, que quando eu e você temos uma necessidade diante do Senhor e quando precisamos desse Deus, não podemos chegar diante dele declarando, ordenando ou determinando. Não é isso que essa mulher nos ensina. Essa mulher nos ensina que quando chegamos diante do Senhor, precisamos dizer para ele quem nós somos: miseráveis pecadores, humilhados, carentes de uma migalha que venha dele, e essa migalha de graça nos fará o mais feliz diante dos homens. É assim que funciona. É desse jeito. Essa mulher nos deixa uma lição fantástica de que eu preciso reconhecer diante de Deus de que eu não sou nada, de que eu não tenho nada, de que eu não posso nada. Mas a graça dele poderá cair em cima de um miserável pecador. A misericórdia dele poderá levá-lo a olhar para as minhas petições e nos abençoar, e me abençoar, e te abençoar, e lhe abençoar. Essa mulher transforma o não de Jesus em súplica. Lembre-se, nós temos aqui uma mãe, olhando para esse texto, nós encontramos uma mãe ousada. Essa ousadia faz com que essa mãe não desista. E encontramos uma mãe dentro de um debate onde ela não cresce, ela se diminui. Quantas humilhações uma mãe não passa para o bem-estar dos seus filhos? Nós temos N histórias. N histórias. Sabe o que é triste? É quando os filhos não valorizam isso. Quantas humilhações que nossas mães já não passaram para que nós fôssemos abençoados. Quantas e quantas. Mas eu não quero trazer para você, mãe, hoje de manhã, esse sentimento de que o seu filho ou a sua filha não valoriza e que você fez tanto.
Lembre-se, a humilhação dessa mulher não é diante da filha. É pela filha, mas não é diante da filha. A humilhação dessa mulher é diante do Senhor Jesus. E ao chegarmos ao final aqui, você vai compreender o que eu estou te dizendo. Não fique aí cabisbaixa, triste, porque você não é valorizada pelo seu filho, pela sua filha, porque eles não reconhecem. Não, não faça isso. Espere até o final desse texto. Observe. Essa mulher, como eu disse, além de agilidade, sagacidade, ela encontrou aqui um campo para argumentar em meio àquilo que parecia desprezo. Vou dizer uma coisa para você, uma fé viva e ativa irá fazer com que aquilo que parecia estar contra nós se volte ao nosso favor. Lembre-se disso hoje de manhã. Uma fé viva e ativa irá fazer com que aquilo que parecia estar contra nós esteja a nosso favor. Foi o que essa mulher fez. A sua fé. Aquilo que parecia contrário, agora se volta totalmente a favor dela. Quando ela diz que os cachorrinhos comem das migalhas do seu Senhor. Essa mulher, ela buscou argumentos para defender o seu pedido. Ela precisava sair dali com uma bênção para sua filha. E como ela é uma mãe que não desiste, e como ela é uma mãe que está determinada, e como ela é uma mãe cheia de fé, mesmo desprezada, ela está em um debate e ela está decidida. Ela não vai sair dali sem a bênção da sua filha. Mas isso não faz com que ela cresça diante de Jesus. Pelo contrário, isso faz com que ela se humilhe diante de Jesus. E aí no versículo 28, encerrando esse texto, nós encontramos aqui uma mãe vitoriosa. Vitoriosa. Então Jesus respondeu: mulher, não tem nome. É uma mulher. É uma mãe. Seu nome é mãe. Ela está ali porque é mãe. Logo, Jesus diz: mulher, grande é a tua fé. Irmãos, observe o que é que Jesus elogia dessa mulher, meu irmão. Irmãzinha, pensa comigo hoje de manhã. O que é que Jesus elogia dessa mulher? Essa mulher foi sagaz, essa mulher foi ágil, essa mulher foi corajosa, essa mulher não desistiu, essa mulher entra em debate. Mas em tudo isso, o que é que Jesus elogia dessa mulher? Grande é a tua fé. É a fé dela que ele elogia. Havia muitas outras graças que brilhavam no comportamento dessa mulher. No comportamento dessa mulher havia sabedoria, humildade, mansidão, paciência, perseverança. Tudo isso encontramos no contexto dessa mulher, mas olha o que é que Jesus elogia: mulher, grande é a sua fé. Mãe, irmã, o que Jesus está olhando na sua vida hoje é a sua fé. É a sua fé que fará que você não desista de jeito nenhum. É a sua fé que fará com que você entre em qualquer disputa por causa da sua cria. É a sua fé que vai encher o seu coração de alegria, mesmo não tendo o reconhecimento do seu filho ou da sua filha.
Porque o resultado disso aqui não é resultado do reconhecimento da filha dessa mulher. O resultado aqui é resultado da fé dessa mulher. Jesus respondeu, versículo 28, mulher, grande é a tua fé. Seja feito a ti como queres. Ou seja, glória ao Senhor, o seu desejo foi atendido. Entre todas as graças, a fé é aquela que mais honra a Cristo, por isso o desejo dela foi atendido. Cristo honra mais a fé do que qualquer outra coisa. Essa mulher saiu dali vitoriosa, porque o texto conclui dizendo, e desde aquela hora sua filha ficou boa. Desde aquela hora que a fé daquela mulher foi contemplada, a sua filha ficou boa. Não é desde a hora que aquela mulher começou a gritar, não é desde a hora que ela correu atrás do mestre, não é desde a hora que ela se lançou aos seus pés, não é desde a hora que aquela mulher foi diminuída, não é desde a hora de que aquela mulher foi menosprezada, não, é desde a hora que a fé dela foi contemplada. Essa mulher saiu dali, com certeza, feliz com a sua vitória. O que é que ela queria? A cura da sua filha. E o que ela conseguiu? A cura da sua filha. Aquela mulher não saiu dali gritando, olha, tá vendo? Eu insisti tanto que ele me ouviu, tá vendo? Olha, vai lá você também. Tá... Não, ela saiu feliz por uma questão só. A sua filha agora estava bem. E você que é mãe que está me ouvindo, qual é a maior felicidade de uma mãe? É quando seus filhos estão bem. O que é que vocês querem, irmãs? Que os seus filhos estejam bem. E para isso eu sei que vocês estão dispostos a qualquer coisa. Foi assim com essa mulher. Foi assim com essa mulher. A fé dessa mulher fez com que ela corresse a Jesus e passasse por todo esse processo. Mas a fé dessa mulher fez com que ela voltasse vitoriosa. Por isso eu quero concluir hoje de manhã, voltando àquele ponto que eu falei, de que não importa se o seu filho reconhece ou não, não importa se a sua filha reconhece ou não. Sabe por quê? Deixa eu falar um negócio para você aqui. O que Deus faz na vida dos seus filhos, ao responder às suas orações, não é por causa deles. É por causa de você. Entendeu? Logo, se Deus responde à sua oração e o seu filho fica bem, dê glória a Jesus. E deixe que Ele cuide do seu filho. Dê glórias a Deus. E entenda que você cumpriu o seu papel. Sabe qual é o seu papel? Mãe. Apenas isso. As retribuições poderão não vir dos seus filhos. As retribuições possam até nunca chegar à sua casa. Mas lembre-se de uma coisa hoje de manhã. Quem está cuidando e ouvindo você é Jesus. Não são seus filhos. O que você faz diante de Jesus pelos seus filhos nunca será esquecido por Jesus. Porque a fé daquela mulher
não moveu o coração de filhos, moveu o coração de Jesus. Então para de batalhar para tocar o coração do seu filho ou da sua filha, que às vezes você diz assim, mas ele é insensível, ela é insensível. Para com isso. Porque a sua fé toca um coração sensível que é de Jesus. Ele sim. Talvez pudesse levantar um monte de perguntas aqui, né? Por que Jesus demorou tanto? Por que ele respondeu assim? Não interessa, Jesus sabe o que faz. E ele sabe o que está fazendo na tua casa. E ele sabe o que está fazendo na tua vida. Apenas creia. Porque o que Jesus quer honrar na sua vida não é a sua esperteza, não é a sua inteligência, não é a sua sagacidade, não são os diplomas que você tem, não é o tanto de dinheiro que você traz para casa, não é o que você dá de bom e melhor para os seus filhos. Não, o que Deus quer honrar na tua vida é a sua fé. O texto diz isso. O texto mostra isso. Que diante de toda aquela situação, o que Jesus honra é a fé dessa mulher. A minha oração hoje de manhã, minha querida irmã, é que independente das circunstâncias, se tem um presente que eu gostaria de dar a você, mãe, hoje de manhã, sabe como é o nome? Fé. Esse é o presente que eu lhe ofereço, minha irmã. Fé. Porque a fé não vai permitir que você desista. A fé vai lhe encher de coragem. A fé vai te trazer ousadia. A fé vai fazer com que você entre em qualquer batalha. E a fé vai te trazer vitória. É tudo isso que encontramos nesse texto. É uma mãe. É uma mãe. E se alguém perguntar para você, olhando para esse texto, como é o nome dela? O nome dela é mãe. Assim como o seu nome é mãe. E essa é a bênção maior que alguém pode ter. Eu quero encerrar com o último versículo, hoje de manhã, porque eu não poderia deixar só as mamães em evidência, apesar de mostrar e focar para você hoje de manhã Jesus Cristo. Mas Isaías capítulo 49, Isaías capítulo 49, versículo 15. Isaías capítulo 49, versículo 15. Diz assim: pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda amamenta, a ponto de não se compadecer do filho do seu ventre? É uma pergunta. É uma pergunta. Pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda amamenta, a ponto de não se compadecer do filho do seu ventre? Mas ainda que ela se esquecesse, olha a promessa: eu não me esquecerei de ti. Essa é a promessa de Deus para nós. Usando o contexto de mãe, aqui o profeta Isaías diz algo que é quase que impossível. Uma mãe esquecesse do seu filho. Uma mãe esquecesse do filho que amamenta. É quase que impossível. E aí o Senhor nos diz, mesmo que isso venha a acontecer, mesmo que isso aconteça, eu
não me esquecerei de ti. Essa é a promessa de que Deus está sempre pronto a nos ouvir. Não desista, insista, busque ao Senhor, exercite a sua fé, quebre o seu orgulho, se lance aos pés de Jesus, numa posição de total insignificância, mas crendo de que Deus nunca se esquecerá dos seus filhos. E você e eu estamos hoje de manhã nessa condição, filhos de Deus. O Senhor nunca se esquecerá de nós. Que Deus te abençoe nessa manhã. Que Deus abençoe o seu dia. E eu quero trazer uma palavra específica às mamães hoje de manhã, dizendo para você: ainda que qualquer pensamento ou sentimento venha no seu coração hoje de tristeza, eu quero te animar, dizer para você que, independente das reações de seus filhos ou filhas, há um Deus no céu que nunca esquecerá de você. A minha oração hoje de manhã é que o Senhor encha o seu coração de fé. Porque tendo fé, nós temos tudo. Tendo fé, não precisamos de mais nada. Porque o Senhor cuidará do restante. Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Deus abençoe o seu dia. E mais uma vez, todas as mamães, meus parabéns, Deus abençoe. E que, como já disse, quero insistir, que Ele encha o seu coração nesse dia. Não é de alegria ou prazer ou presente. Não, é que Deus encha o seu coração de fé, de que o Senhor nunca te deixará, nunca te abandonará, de que Ele estará sempre contigo, independente da reação dos seus filhos. O seu Deus te sustenta. Vamos orar? Vamos falar com o Senhor? Vamos encerrar esse tempo se unindo em oração. Então, aí na sua casa, curva a sua cabeça, feche seus olhos. Nós vamos orar e encerrar o nosso tempo nesta manhã. Deus de amor, Deus de graça, obrigado pela tua palavra. Obrigado, Senhor, muito obrigado. Porque essa mãe que Mateus deixou escrito aqui, teve esse tempo com Jesus e nesse diálogo e naquelas circunstâncias que Mateus narra aqui, ficou aqui um presente para nós, que hoje de manhã podemos meditar nessa palavra e encerrarmos esse tempo com os nossos corações cheios de fé, de que podemos recorrer ao Senhor, prostrados em atitude de humilhação até, mas dizendo para o Senhor, usando com o Senhor a mesma frase daquela mulher: tenha compaixão, Senhor, tenha misericórdia. E é isso que te pedimos hoje de manhã. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia, ó Deus, das mães que hoje estão sem os seus filhos. Ó Deus, tenha misericórdia hoje de manhã das mães que tiveram os seus filhos tirados dela por uma situação de negligência e que talvez os seus filhos estejam hoje de manhã em alguns abrigos ou com outras famílias. Eu quero pedir ao Senhor que o Senhor abençoe e cuide dessas mães.
Mães que estão nessa hora em estado de rua. Mães que estão nessa hora, ó Pai, em estado de drogadição. Mães que estão nessa hora, ó Pai, talvez embriagadas e dependentes do álcool. Mães que estão nessa hora em casas de recuperação. Mães que nessa hora estão em presídios, meu Deus. Ó Pai, nesse momento eu quero clamar ao Senhor por essas mães. Deus, eu quero te louvar nesse momento pelas mães que fazem parte, ó Deus, do programa de família acolhedora. Assim como eu vi a Anne demonstrar tanto amor pela Sofia, pela Vitória, assim como eu vejo as mães da família acolhedora demonstrar tanto amor pelos bebês que estão cuidando, só um coração forjado pelo Senhor de mãe que pode fazer isso. E eu quero pedir nessa hora que o Senhor visite cada mãe da família acolhedora, não só aqui de Guarulhos, mas de todos os lugares. Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor visite mães que cuidam de filhos que não são seus e que nem estão em programa nenhum, mas o coração faz com que elas tragam para debaixo das asas aqueles que não são cria sua. Isso é mãe. Oh Deus, derrama bênção sobre essas mães, sobre essas famílias. E Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor traga conforto e graça ao coração agora dos filhos que hoje não tem mais as mães presentes, que é o meu caso também. Quero pedir ao Senhor que o Senhor encha o meu coração e o coração dos meus irmãos e o coração de todos aqueles que não têm a mãe presente, que o Senhor encha de gozo, de alegria, de paz, por termos passado por nossas vidas uma mãe tão especial e tão presente. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor visite o coração nessa hora daqueles que talvez nem conheceram a mãe, mas alguém os criou. Então que o Senhor encha o seu coração de gratidão. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor que, se houver nesse instante me ouvindo, algum filho ou filha que não foi criado com a sua mãe e que talvez tenha algum sentimento de revolta, meu Deus, que isso caia por terra nesta hora em nome de Jesus e que esses corações possam se encher de fé, que um dia eles possam até encontrar essa mãe e quem sabe, ó Deus, o Senhor promover isso, um encontro maravilhoso. O Senhor é especialista em fazer milagres. Deus, eu quero pedir ao Senhor nessa hora, encerrando essa oração, que se houver nesse instante alguma mãe com um sentimento negativo, de talvez um filho ou uma filha que não reconhece ou que é insensível, Deus, enche o coração dessa mãe de graça e de fé de que o Senhor, a qualquer momento, vai responder às orações dessas mães. Deus, obrigado. Obrigado por esse tempo. E aqueles que ainda têm a sua mãe presente, enche o coração deles de gratidão e dá a eles, ó Deus, o desejo de fazer tudo também por essa mãe. Porque esse deve ser o desejo de um filho, honrar a sua mãe. E que essa honra, ó Deus, não seja somente hoje, com palavras bonitas, mensagens na internet, ou talvez um presente caro. Deus, que essa honra seja todo dia. A honra da obediência, a honra do amor, a honra do cuidado, a honra do carinho. Isso não tem preço, meu Deus. E somente o Senhor pode colocar isso no nosso coração, porque somos pecadores, sim, humanos, coração perverso. Nos ajude nesta manhã. E eu peço ao Senhor que derrame bênção sobre cada mãe que está me ouvindo nessa hora e, logicamente,
sobre cada filho, sobre cada filha. Nos abençoe, Senhor. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, meus irmãos, encerramos o nosso tempo nesta manhã. Apenas lembrando a você, 18h30, o nosso culto hoje será juntamente com a Igreja Batista Bíblica da Fé, ali no Parque Continental 2, pastor Cláudio Drosten e pastor Caril, não sei qual dos dois que estará pregando hoje, mas no decorrer da tarde você já vai receber o link, né? Já está lá também no Face da igreja, o link daquela igreja, onde poderemos juntos, se Deus assim permitir, nós vamos cultuar juntamente com aquela igreja. Deus te abençoe, meu irmão. Deus te abençoe, minha irmã. Deus abençoe todas as mamães. Um bom dia, um domingo abençoado, em nome de Jesus. E mais uma vez, todas as mamães recebam aí o nosso abraço, um abraço virtual, abraço da nossa igreja aqui em Vila São Jorge e também Jardim Fortaleza e Cidade Tiradentes caminhando com a gente. Deus abençoe a todos, um bom domingo, em nome de Jesus.